Agora vamos para o 22, que começa com a conspiração para matar Jesus. E esta parte aqui, ela tem 6 versículos que vai nos falar sobre a decisão de Judas, não é? De trair Jesus. Versículo 1 do capítulo 22 do evangelista Lucas. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, a chamada Páscoa. Então, a Páscoa quer dizer libertação. E os judeus comemoram a Páscoa relembrando a libertação da escravidão do Egito, do povo, né, que foi escravo do Egito, que foi liberto através da ação de Moisés, né, que os guiou por 40 anos no deserto até chegarem à terra prometida de Canaã. Né? Sendo assim, enquanto eles estavam no deserto, eles comiam um pão ázimo, um pão que não levava fermento. E hoje, até hoje, os judeus, na Páscoa, eles comem esse pão ázimo em lembrança àquela passagem da libertação do povo da escravidão no Egito. Então, no versículo 2, nós temos: e os sumos sacerdotes e os escribas, que eram os homens do templo, não é, que queriam pegar Jesus a qualquer custo para matá-lo, porque se sentiam muito ameaçados por ele, já que todo o povo o seguia, então eles temiam perder o quê? O poder, aquele chamado status quo, né, o poder que eles tinham na sociedade. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como eliminá-lo, ou seja, como matá-lo, pois temiam o povo. Versículo 3. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o qual era do número dos 12, ou seja, era um dos 12 apóstolos. Satanás entrou em Judas. Isto aqui é uma forma alegórica de dizer que ele estava sob uma obsessão. Não é? Nós podemos entrar facilmente numa obsessão se não tivermos o quê? Vigilância e oração. Por quê? Porque ainda temos tendências inferiores, não temos? E os espíritos inferiores sabem disso e vão tentar o quê? Explorar em nós essas tendências. Reconhece-se o mal, reconhece-se o bom espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências, em conter as suas más tendências. Então, sabemos que é importante o autoconhecimento, porque se eu não buscar me autoconhecer, como é que eu vou saber quais são as minhas boas e as más tendências que eu tenho? Eu posso ter uma ideia vaga, eu acho, mas é importante que eu busque me conhecer. Enfrente as minhas imperfeições, porque são elas as minhas pedras de tropeço, não as minhas virtudes, mas as minhas imperfeições. Eu as contenho, só posso contê-las se eu reconhecer que elas são fraquezas, porque tem muita gente que tem fraqueza e acha que é virtude. Uma pessoa agressiva acha que é forte, muitas vezes. Eu não sou agressiva, eu sou forte. Mas fala se gritando. Precisa ser forte, tem que gritar, tem que falar palavrão, tem que ser agressivo, tem que barrar nas coisas, nas pessoas? Não, né? Então, se eu não me autoconhecer, eu vou levar partes de mim como acertos quando são erros. E elas vão me fazer cair. Aqui o nosso Judas Iscariotes julgava errado. Imaginava lá que Jesus talvez fosse mandar descer os anjos se fosse pressionado. O que ele não sabia sobre ele mesmo? O que ele não tinha? Nenhuma humildade, né? Então ele achou que sabia mais do que Jesus. E Pedro achava isso também, mas nunca faria isso. Né? Embora ele tenha negado Jesus, nunca efetivamente o vendeu. Aliás, Judas precisava do dinheiro? Ele precisava daquelas moedas de prata? Não foi por isso que ele vendeu. Mas ele começou a ser o quê? Assolado por pensamentos mentirosos do obsessor, que descobriu quais eram as suas fraquezas, explorou-as, e ele cedeu a essas ideias equivocadas. Quem não? Quem nunca?
Ah, Cristina, eu nunca. Mas aí nós teríamos que ver todas as nossas encarnações passadas. Ninguém nunca errou de forma equivocada, achando que era uma coisa e era outra. Vejamos aqui. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o qual era do número dos 12. Depois de partir, de onde ele partiu? Ele partiu lá da última ceia. Lembra que Jesus botou e falou, vai lá e faz o que tem que fazer. E ele levantou e saiu. Porque Jesus diz, um de vós ireis me trair. Eles começaram, serei eu, Senhor, serei eu, Senhor, serei eu. E Judas acaba perguntando, ele diz, vai e faz o que tens que fazer. Depois de partir, conversou com os sumos sacerdotes e comandantes da guarda. Esta guarda aqui é da guarda do templo de Jerusalém, ok? Sobre como entregaria a eles. Alegraram-se e concordaram em lhe dar prata. E aqui prata porque foram moedas de prata, não é? Eram valiosas, não é? Claro, metal precioso. Ele concordou e procurava uma boa ocasião para entregar Jesus longe da multidão.